Esta semana, no Conversas com o Meio, Tiago Gomide. Tiago, que é autor agora de Amor ao Rio, esse novo livro dele, mas fundamentalmente o cara que está por trás do canal Tá na História. No YouTube, no Instagram, no TikTok, no Quai, um dos sujeitos que melhor consegue popularizar nas redes sociais a história do Brasil, a história do mundo. O Tiago não só tem essa habilidade imensa de contar a história, como ele tem uma quantidade muito grande de reflexões sobre polarização e como que se conta a história para um público amplo num ambiente de polarização. Como é que você consegue fazer essa costura entre popularizar e, ao mesmo tempo, jamais perder a profundidade? Ser sempre muito curioso, ser sempre muito divertido, sem nunca deixar de ensinar. O Tiago tem essa característica ímpar, que é, nesse debate constante entre jornalistas que contam história e historiadores, o Tiago é jornalista e historiador. E, pô, o cara tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Não é pouco e não é à toa, porque ele é bom. Vem comigo. Tiago Gomide, finalmente, cara. Me perdoa. Não, perdoa por quê? Como diria Nelson, me perdoa por te traíres. Me perdoa por me traíres. Cara, eu já queria ter vindo aqui há muito tempo. O seu canal, eu assisto mais no Instagram do que no TikTok. O Tá na História é, de longe, uma das minhas coisas favoritas em todas as redes sociais. Eu realmente acho espetacular o trabalho de divulgação de história que você faz. Eu não tenho nem roupa. Não, mas tem. Não, tenho, mas eu que tenho que agradecer, Pedro. Imagina, acompanho você há muito tempo, sou um admirador da tua luta pela democracia, pelo teu jeito de pensar, enfim. Tô aqui, me perdoa, eu estava rodando o Brasil estudando, trabalhando e divulgando os parques naturais. É uma nova paixão minha, é esse país que se borda a partir dos parques. E agora, enfim, consigo ficar com um pouquinho mais de tempo no Rio. Eu quero falar sobre os parques naturais, mas eu quero começar por aqui. Claro. Amor ao Rio, seu novo livro pela editora Senac, tá ali com o selinho, Tá na História. É uma grande... O que é esse livro? Esse livro é uma grande caminhada pelos últimos 100 anos do centro da cidade do Rio de Janeiro, né? Uma cidade que foi capital da colônia, do Império, da República, uma cidade que viu o centro, viu um apogeu e viu uma queda drástica. Você anda hoje em ruas do centro, até me arrepio, você anda em ruas do centro hoje, um centro que eu tanto amo, e você percebe um cemitério de comerciantes, uma desilusão completa sobre o futuro. E é esse centro que eu trago para esse livro, mostrando que, pera lá, nós temos que olhar com um extremo carinho, e não de maneira superficial, para um espaço que representa muito a trajetória histórica, não só do Rio, mas do nosso país. Então, vai ter aqui, bem no estilo Tá na História, vai ter aqui da fé aos bares, da boemia até o comércio, até as grandes lojas, a imigração, fazendo parte dessa ONU brasileira, que é o centro da cidade do Rio de Janeiro, onde todos se misturam de uma maneira única. É um livro que está em diferentes capítulos, trazendo as facetas do centro da cidade do Rio, e sempre com muito amor. Agora, vem cá, Tiago. Você fala que ao longo de um século. Esse centro foi muitas coisas muito diferentes ao longo de um século. Dependendo de onde que você começa essa história, ainda tem o Morro do Castelo. O Morro do Castelo era o Rio de Janeiro, né? Era o marco maior do Rio de Janeiro, até que ali no início da República, entre os anos 10 e 20, decidem tirar o morro e sair aterrando o que vai começar a ser o aterro. Aí você tem uma decisão importante, que era um centro muito de cidade colonial portuguesa, com ruas estreitas e tal, e nessa eles abrem ali a Avenida Central, que hoje é a Avenida Rio Branco,
para fazer um boulevard francês, né? Aquela coisa da Primeira República de vamos fazer a capital europeia da América do Sul, uma certa disputa com os argentinos, né? E aí vem o Getúlio, que abre ainda mais espaços. Tem o Palácio Gustavo Capanema, que é o primeiro prédio modernista, que é lindo, aliás. Mas tem a abertura também da Presidente Vargas. Tem aquele centro, um centro que vai se transmutando antes de chegar a esse período agora, Eduardo Paes, que a Praça Mauá começa a voltar, que o Porto começa a voltar. E esse período também tem um momento em que sobem a perimetral e separam o centro do Rio durante algumas décadas do mar, que é uma coisa que para cariocas de muitos séculos foi inimaginável. Esse centro vai se transmutando e vai sendo coisas diferentes o tempo todo ao longo desse século, né? Pois é. Para você ver, e ainda tem um grande problema, né? Você tem a mudança da capital. Onde você pega esse Eu tinha esquecido desse detalhe. Você pega esse centro e faz assim, vlapt. Tem um capítulo especial sobre isso, contando os bastidores da saída da capital. E o olhar dos comerciantes para isso, Pedro, é cruel. É cruel. Eu não tenho absolutamente nada contra Brasília, tenho carinho por Brasília, mas a mudança da capital, ela foi inacreditável. Sob a perspectiva também do comércio. Porque aquelas pessoas viram do dia para a noite, claro que gradualmente, tudo ser dilapidado. Aquilo que elas tinham de freguesia de uma noite, do dia para a noite, já não deveria ter mais. Muitos se mudaram para Brasília, porque foram acompanhar o progresso brasileiro. Você tem uma cidade também que acaba sendo o centro político de um debate sobre regime militar, sobre ditadura. O centro é vital nesse momento, tanto que em 68 nós temos ali a Candelária e também a Cinelândia como dois polos de debates. É esse centro que vai sendo realmente modificado com os fatos políticos que acontecem em Brasília. Agora, quando você fala realmente que tem muitos centros no Rio de Janeiro, o centro do Rio é gigantesco, né? E quando você fala da abertura da Presidente Vargas, meu velho, a Presidente Vargas, a abertura dela na década de 40, primeiro acontece uma loucura que só no Rio de Janeiro que derrubam, não é só no Rio de Janeiro, mas essa proposta só poderia vir daqui. Derrubam uma das igrejas mais bonitas do barroco brasileiro, que é a Igreja dos Clérigos, né? Uma obra de Mestre Valentim, e aí na comoção da população, o que será que vai ser? Mestre Valentim, que é o Aleijadinho do Rio de Janeiro, é o Aleijadinho escondido, né? Escondido, as pessoas gênio, não sabem que é um gênio do tamanho do Aleijadinho que era aqui. Exato. E aí, na dúvida, pela comoção, eis que um governante tem uma ideia, falou, peraí, vamos tirar essa igreja da Presidente Vargas e vamos levar para outro lugar. Aí perguntaram pro cara, mas como? Estudaram isso, hein? E até tentaram. Vamos botar umas rodinhas embaixo da igreja e vamos transferi-la de lugar. Como se fosse transferir uma igreja. Obviamente não deu certo, arrebentaram a igreja e tudo sumiu, inclusive as obras do próprio Mestre Valentim. Ah, é mesmo? Mas as igrejas derrubadas no Rio de Janeiro para esse avanço são muitas, né? E a gente tem o que você bem disse. Nós temos um rio português, nós temos um rio que queria ser francês e nós temos um rio que para muitos é tratado como menor, que são os rios das favelas, dos morros, aqueles que estão vivendo no centro ou que se mudaram para o centro para viverem perto de seus trabalhos. Aqui tem muito disso, mas nunca vai ter o centro completo. Pois é. Vem cá, como é que... Me conta um pouco mais da sua história. Você anda muito no centro, Pedro? Deixa eu saber um pouco de você. Eu já andei mais. Eu me descolei muito do centro na última década. Por quê? Porque ficou longe de vazio. Olha só. Porque ficou longe de vazio. Com 3 filhos, eu deixei muito a boemia. Embora a minha boemia tenha sido sempre predominantemente uma boemia de Baixo Gávea, tá? Eu sou cria do Baixo Gávea. Eu sou da geração do Baixo Gávea. Dos boêmios cariocas da Zona Sul, tem uma fase ali nos anos 80, que é uma fase Baixo Leblon. Uhum.
E eu sou da geração seguinte, que pega nos anos 90, quando o Baixo Gávea começa a bombar. Ainda era o Sagres, ainda eram outros bares e tal. Eu nunca fui muito de samba, de música ao vivo. Então isso é uma coisa que sempre me atraiu pouco pra Lapa. Eu vou pra Lapa, pro Circo Voador pra ver show de rock. Aí eu vou. Entendi. Aí eu vou. Mas aquela coisa daquela vida de rua da Lapa, eu sempre vivi pouco. Eu trabalhei no centro. E quando eu trabalhei no centro, eu frequentei muito o centro. Eu almoçava no centro, eu passeava pelo centro. Eu frequentava muitos sebos do centro, todos os sebos do centro. A estante virtual tirou a coisa de ficar garimpando em sebo, porque a gente acha com mais facilidade os livros, né? Olha, não, sem dúvida nenhuma, a estante fez isso, não só a estante, agora também tem outras, Isso. né? Mas você sabe que é uma experiência absolutamente... Bom, você sabe disso, é uma experiência totalmente diferente. O que eu também proponho num livro como esse, na verdade na minha obra, quando você fala do Tá na História, eu agradeço o carinho, é mostrar que as pessoas... eu sigo o meu grande patrono, João do Rio, refletindo que a rua, a praça é o lugar do encontro. Um flaner. Né? Eu sou um flaner. Eu sou um andarilho. Dia desses eu tava gravando, já tem uns 2017, pra você ver como é que o projeto já tem bastante tempo, e às vezes vira e todo mundo acha que nasceu ontem. Eu tava gravando ainda gravava com pau de selfie. E no meu mestrado tem uma parte que eu escrevo sobre a pedagogia do pau de selfie. Eu acho muito importante. Se você quiser, depois eu falo um pouco sobre isso. E eu tô com pau de selfie, eu gravava com pau de selfie, não gravava com o celular tão perto, não sei o que, gravava com uma câmerazinha pequenininha, enfim, aquelas maluquices. E aí você tá do meu lado um morador de rua. Tinha tomado todas. E sentou do meu lado, na Praça São Salvador. Já era noite, aí ele senta ao meu lado. Ele, o que você tá fazendo? Eu falei, tô contando a história. De quem? E eu tava contando a história do Flávio de Carvalho. Quando ele atravessa a Paulista de saia e horroriza a sociedade. Como é que um homem pode estar andando de saia em plena Avenida Paulista? Foi apedrejado, Flávio de Carvalho, enfim, grande nome do teatro, grande nome das artes. E estava contando isso, e aí chega um determinado momento, ele falou assim... E toda hora ele falava, não, eu vou lá pegar uma aguinha. E eu via ele pegando uma cachaça e voltava, tomava um gole e voltava, mas ele estava respeitando o cenário, ele estava respeitando a cena. E aí, lá pelas tantas, ele pergunta assim, porra, bicho, quem é você, cara? Aí eu falo, eu sou um andarilho. Ele, um andarilho com pau de selfie? Eu falei, custa R$10 esse pau de selfie. R$10? Eu falei, quer que eu te venda? Isso é a cara de alguém que está vivendo, está tentando viver as interações mais distintas do mundo na rua, com as dificuldades e cicatrizes que nós temos. Então, a estante virtual é super legal. Comprar na internet é super legal. Mas ir ao contato de um livreiro, pode parecer romantismo, mas isso também vai bordando as nossas trajetórias. Ir ao contato de um sebo, interagir, por exemplo, você vai ali no Berinjela, pô, a turma entende tudo de livro. Você, às vezes, vai com uma ideia de obra e volta com outra. E isso, para mim, é importante no que eu faço. Tanto no que eu escrevo, tanto no que eu gravo. É você viver a rua, mesmo com todos os seus desafios. Não, mas isso é uma coisa muito interessante, porque você... Vamos dar um passo aqui? Não. Vamos dar um passo aqui atrás. A gente estava conversando antes de começar a gravar. Você é formado em jornalismo e em história. E licenciatura em história. O que aconteceu aí? Por que você foi para o jornalismo e o que você descobriu no jornalismo que você descobriu que você queria fazer história também? Pedro, o meu maior coach é a conta de luz. Tá. Então, portanto, é o seguinte, eu vou onde eu acho que eu vou sobreviver. Tá certo. Mas... É um método interessante. Mas é um método brasileiro e real. Não tem sonho. Eu sempre deixo isso muito claro para quem me segue. Assim, não existe o sonho dourado. Eu não sou um homem com herança, rico, que vai atrás de mostrar as belezas do Brasil. Eu sou um apaixonado por esse país, pelos seus detalhes mais amorosos, mas também pelas suas cicatrizes, que são importantes serem mostradas. Eu faço jornalismo e faço história porque sou absolutamente apaixonado por comunicação e educação. No meu caso, em especial, pela disciplina História. Começo como jornalista, mas ainda no jornalismo, eu
a gente tem que decidir uma faculdade muito cedo, cara. É demais. 17 anos, isso daí não existe. Isso não existe. Eu fiz 3 anos de engenharia. Pois é. Não, e não tá errado. Não, Talvez isso tenha sido incrível pra você. Enfim. Mas graças a Deus você tem condição financeira pra ter feito 3 anos de engenharia. Tem gente que não pode errar. Não era meu caso, Mais tá? ou menos, eu tive que trabalhar pra caramba, mas tudo bem. Ótimo, beleza. Não, tá tudo certo. Pedro, nós dois somos 2 abençoados. Tivemos condições de chegarmos e falarmos, quero fazer isso, quero fazer aquilo. A maioria não tem, cara. É verdade. Você sabe disso. Então, com 17 anos, eu tava na dúvida entre história e jornalismo. Fui pra jornalismo. E foi muito legal, porque eu comecei com 17 anos a ser estagiário do jornal Pasquim 21. Acho que aquela turma, alguns que sobreviveram do Pasquim, ou seja, tive um contato diário com o Jaguar, com o Ziraldo, com o Milor. Milor menos, mas Milor ainda, Fernando Sabino, enfim, uma turma. Porra, ser estagiário com 17 anos... Super bacana. Altera a tua vida, né? Nunca vou encontrar uma redação como aquela, jamais. Não. Ponto. O jornalismo vai me dando uma coisa que a história não me daria, que é esse contato intenso com a rua. Isso daí é o jornalismo que me dá. O jornalismo me permite, como repórter, por exemplo, com todo o carinho que eu tenho a estúdio, mas eu sou um homem da rua, ele me faz estar em contato com o inacreditável, com o repente. E a história depois, porque quando eu já estou com uma determinada idade, eu falo, peraí, eu vou me formar em história, eu vou fazer uma faculdade, eu vou entrar no mestrado, eu vou fazer um mestrado em história. Eu tenho que ter isso na minha trajetória porque é aquela parte dos 17 anos e também porque eu queria muito. E a história me deu outras coisas que o jornalismo não me deu, como, por exemplo, um cruzamento mais profundo de fontes. Às vezes a gente não tem tempo no jornalismo de cruzar tantas fontes. Me deu uma sensibilidade maior à academia, mesmo com todos os desafios que se tem. Me fez, uma coisa que o jornalismo às vezes perde, me fez ser um cara extremamente focado na lupa. E às vezes no jornalismo a gente não tem condição disso, ainda mais hoje com redações menores e numa velocidade gigantesca, né? Então esses dois acabaram se casando e eu pelo menos acho que estou evoluindo na minha vida a partir dessas 2 sabedorias. Te respondi? Você me respondeu, mas eu quero ir um pouco Eu sou péssimo entrevistado. Não tô achando, não. Não, eu sou péssimo. Às vezes eu faço uma interpretação, falo, puta, eu deveria ter respondido. Você é ótimo entrevistado, eu sou péssimo entrevistado. Não, para com isso. Não tá péssimo, não. Pelo contrário, eu acho que tem... Isso aqui é uma conversa. Mas é um bate-papo. A gente via não tá com água aqui, mas chope, né? Ia ficar mais interessante, principalmente em direção ao final da entrevista. Mas vem cá, tem a polêmica, tem a discussão, tem uma turma na história que não gosta de jornalistas que não são formados em história, escrevendo sobre história. O que tem uma coisa um pouco de ridículo, porque você não tem nada o que fazer, né? Os livros são escritos, são publicados, azar o seu se você não gosta. Mas, ao mesmo tempo, tem um argumento ali, não, mas tem coisas que você aprende na história estudando história, que o jornalista não tem. Como é que você lida com essa discussão, com esse debate? Olha, esse debate nunca chegou a mim, você acredita? Nunca chegou. Talvez por eu ser formado em história, eu seja preservado pela academia. Mas eu tenho um debate, um encaminhamento sobre isso importante. Se a gente chegar, e aí temos que trazer uma caminhadinha um pouquinho mais profunda, né? Se a gente chegar ali no comecinho do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, ou seja, nós temos muitos jornalistas que escreviam sobre a história. Né? E muitos historiadores hoje utilizam esses jornalistas, inclusive, como fonte. Vera Fazenda, para começar aqui no Rio de Janeiro. Um monte. Mas aí você vai elencando. Até porque as coisas meio que se misturavam, né? Ser jornalista era escrever no jornal. Exato. E você podia ser advogado. É isso. Se você pensar de maneira mais... bastante sucinta, Dom Pedro II foi jornalista. E assim vai sendo.
As pessoas escreviam em jornais, era e ainda é um prestígio você tá ali emanando as suas ideias. Nós sempre tivemos um país onde as pessoas debatiam, sempre não, mas pelo menos nos últimos 200 anos, debates intensos a partir da imprensa. Inclusive com Dom Pedro II tendo que se posicionar não como Dom Pedro II e utilizando figuras anônimas. E nós temos que entender o seguinte, se um jornalista ele quiser fazer uma faculdade hoje de história, ele pode entrar numa qualquer universidade de esquina e ele vai se formar. Em 4 anos, 5 anos, em 10 anos, sei lá quanto tempo ele vai se formar. Se for isso que dá a ele a permissão de escrever sobre história, ferrou. Nós vamos chegar e vamos ter livros aos montes onde a academia não vai poder questionar porque ele fez uma universidade de história. Não é isso que eu penso. O que eu penso é o seguinte, o livro que está sendo lançado por esse jornalista, ou pode ser por outro, pode ser por um advogado, tá? Porque está botando jornalista, pode ser um advogado, pode ser um médico, pode ser pode ser sei lá, um bombeiro, um enfermeiro, uma enfermeira, uma médica, enfim, qualquer pessoa que não seja uma historiadora. Esse livro, essa obra, tem consistência? Ela é uma obra que, para o princípio que ela foi lançada, ela consegue realmente atravessar os embasamentos históricos, ela segue um cruzamento de opiniões, ela consegue defender o ponto de vista. Aí a gente entra num segundo capítulo que eu acredito que é mais interessante para os meus pares historiadores, que é a gente entender também que essa matéria é uma matéria de todos. É uma matéria que é dada na escola, é uma matéria que as pessoas se apaixonam. E é uma matéria que muitas das vezes, quando a gente cria guetos, a gente afasta e aí permite que muitas outras pessoas surjam com obras fantasiosas exatamente porque não teve a conversa, porque não teve uma questão amistosa. E é dessa maneira que surgem negacionismos absurdos, como não teve holocausto, como não teve escravidão, como a vacina vai te transformar em jacaré, ou coisas do tipo. É isso. Eu acho que esse é um ponto interessante, e na verdade, mais do que isso, eu acho que esse é um ponto importante. Eu vou te dizer como é que eu encaro quando eu escrevo livro de história. Isso é jornalismo científico. História é uma ciência e existe um trabalho que é feito pelo jornalismo de divulgação de ciência desde o início do jornalismo. Então, o que eu faço ali é, pegando os estudos mais recentes, eu sou rato de ler paper de historiador. Paper, artigo, tese de mestrado, tese de doutorado, tudo mais. Pego aquele troço todo, digiro, cito tudo, evidentemente, mas tento contar aquele troço de uma forma a alcançar um público mais amplo possível. Em grande parte porque eu não sei exatamente de onde que vem isso, talvez de um certo pendor mais para a academia francesa do que para a anglo-saxã, mas os historiadores brasileiros, principalmente os que produzem mais e com mais qualidade, têm algum problema com texto escrito que eles só querem escrever para si. Eles escrevem mal. Ou escrevem mal no sentido de se o seu objetivo for alcançar um público mais geral, mais amplo. Então, o que acaba acontecendo com... Cara, a produção de historiadores no Brasil é espetacular. E não chega. Não sai da academia. Não sai da academia. E isso é um problema. Eu acho que é um problema, particularmente no momento que a gente está vivendo hoje, porque eu tenho uma tese, que eu acho que eu nunca comentei com você, mas que eu acho que é um troço sobre o qual a gente conversa muito pouco, que é o seguinte. Regimes contam uma ideia de país. Se você vai para a Primeira República tinha aquela coisa meio eugenista, né? Precisamos branquear o Brasil, precisamos tornar o Brasil, a gente estava conversando sobre isso, uma Europa nos trópicos. E este é o caminho para a modernização do país. Eu não acho que a Primeira República tenha sido de todo ruim, foi uma
democracia oligárquica, mas foi uma democracia bastante equivalente às outras democracias que tinham no mundo, e houve a criação mais formal de um Estado brasileiro, funcionários públicos, tudo mais, tipo, um troço que o Império não tinha entregue, a Primeira República deu um jeito, deu uma organizada no Brasil que era preciso organizar. Agora, era aquela coisa, tinha aquela história para contar. Aí vem o Estado Novo, aquele períodozinho de transição ali entre 30 e 37, mas quando chega o Estado Novo, ele já conta uma outra história. Não, nós somos um país que é feito pela mistura das três raças, temos trabalhadores que estão fazendo a modernização do país, né? Trazem os operários que viviam em greve na Primeira República, trazem ali e tal. A gente começa a ver bandeira do Brasil, o Getúlio começa a trabalhar a ideia de futebol como um esporte meio que definidor do que o Brasil é e tal. O samba ganha relevância, quer dizer, tem uma outra história que é o que o Brasil é, o que nos faz todos nós, o que faz de todos nós brasileiros, o que faz da gente compatriota, o que nós temos em comum. A República entre 45 e 64 tem uma coisa bem modernizante, né? Brasília, mas ao mesmo tempo uma coisa internacionalizante do Brasil. A Bossa Nova, a Copa do Mundo, a Marta Rocha, né, com as 2 polegadas, aquelas coisas todas. Cannes, Brasil ganhou com o pagador de promessa a Palma de Ouro em Cannes. Quer dizer, é aquela coisa de... E a arquitetura brasileira, que é uma arquitetura reconhecida internacionalmente, e passa a ser mesmo. Então, é uma coisa de um Brasil que vai para o mundo, um Brasil que se mostra para o mundo cada vez mais, se internacionalizando e tal. A ditadura também conta uma história de Brasil. Ela meio que faz um resgate ali daquela coisa do Estado Novo. Vem aquelas disciplinas, né? Moral e Cívica e o SPB. Eu não sei se você tem idade para ter pego. Eu costumo brincar que se a gente discute sobre Dom Pedro, a gente acaba com a idade. Eu não tenho idade para ter pego, mas eu conheço alguma coisa desse traçado. Pois é. Eu estudei essa coisa. E a coisa de os militares, de fato, muito no centro da história da República e tal. Trazem um pouco uma coisinha eugenista de volta. Eu lembro do meu livro de USPB, Machado de Assis num bico de pena aquarelada com umas bochechinhas rosas, que era uma graça. Tudo mais. E a Nova República tem um problema gigante, a partir de 85, que é o seguinte: a gente está passando... Eu tenho convicção de que nunca o Estado brasileiro entregou tanto para o brasileiro quanto na Nova República. Nunca tantos brasileiros, em tanta quantidade, foram beneficiados, foram alçados à classe média, tiveram sua vida concretamente melhorada, como na Nova República, com os imensos defeitos que tem. E, no entanto, a Nova República jamais cuidou de contar uma história de Brasil. E eu acho que muito da crise que a gente vive hoje é o que o Brasil é. E aí é assim que você abre espaço para coisas como o Brasil Paralelo, que falsifica a história e, no entanto, conta uma história muito bem e envolve as pessoas e conta ali uma versão de Brasil, entendeu? De coisas patentemente falsas, como... Existia o risco alto de uma revolução comunista no Brasil em 1964, é por isso que a revolução foi importante. Cara, é cheio de coisa assim. Uhum. E esse troço é um troço possível... Você vendo? Não, eu tenho, acho que é trabalho meu. Porque isso é formação de ideologia, entendeu? Isso é formação de bolsonarismo, isso é olavismo, tá? O olavismo que eles tiram daqueles livros do Olavo desse tamanho e transformam em filmes que são agradáveis de ver e são muito bem construídos tecnicamente, as histórias são muito bem contadas e com fatos eles misturam, fatos reais, personagens reais eles misturam com uma distorçãozinha aqui, uma falsificação ali e tal, e costuram uma outra ideia de Brasil. E se você vai para o Brasil das cidades médias, que é um Brasil que eu frequento muito, Centro-Oeste, Sudeste, Sul principalmente, é a maneira como as pessoas se informam a respeito do Brasil.
E então por isso que eu acho que trabalhos como o seu são fundamentais, que é a gente urgentemente precisa popularizar a história, contar a história do Brasil, porque a coisa fundamental que um regime precisa ter e que a nova república não tem é uma ideia de Brasil, uma concepção de Brasil. A gente está numa disputa a respeito de como que a gente conta a história, porque também tem o lado da esquerda, né? Com a coisa mais identitária, uma releitura de como que as três raças, ou os três grupos étnicos se encontram e como é que esse relacionamento se dá, porque agora parece também que nunca houve relação, foi uma coisa sempre de confronto, foi uma coisa sempre negativa, tal, quando simplesmente é misturada, é mais complicado, é mais... O ponto que eu estou fazendo aqui, essencialmente, e eu sei que eu já me alonguei demais... Não, imagina. Mas é que a gente está urgentemente precisando falar sobre a história do Brasil e o que nos fez sermos quem nós somos. E a partir daí começar a tirar conclusões a respeito de quem a gente é, sabe? Vamos lá. É uma fala extensa mesmo. Vamos começar. Não, pode ser alguma. Vamos começar pelo começo. Você falou sobre teses e dissertações. Realmente são muito complicadas de ler. Você precisa ser, em alguns casos, não em todos, tem pessoas que fazem teses, dissertações cada vez mais próximos a um leitor menos afeito a esse tipo de leitura, mas a sua extensa maioria realmente segue e eu entendo a academia que cobra que siga os ritos de uma entrega de um trabalho final de mestrado, doutorado. Eu também leio muito. Eu me considero um clínico geral, um melhor dos sentidos, ou seja, eu sou a minha especialidade é em uma educação voltada para a formação. Então, a história, eu tenho que tirar meu chapéu todas as vezes. Para alguém que está há 20 anos estudando um assunto, 30 anos, claro, né? Baixa a bola, entenda que tem uma pessoa ali produzindo. E eu sempre cito. Isso é positivo para mim, porque eu também me baseio em pessoas muito sérias, o que fortalece meu trabalho. Mas concordo, o historiador ele precisa cada vez mais refletir sobre a importância dele estar em contato com a praça, com a rua, com as pessoas que estão atravessando os mais diferentes cantos. Falar com os seus não vale. Quando eu escrevo um livro, quando eu faço um vídeo, eu sei que a minha mãe vai me elogiar. Ela me ama. Mas isso não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Eu não escrevo para ela. Eu escrevo para quem está agora atravessando a rua. É para essa pessoa que eu faço vídeo. É para essa pessoa que eu pego e estou trabalhando. Quando você fala sobre, enfim, grupos diversos produzindo conteúdos que sejam... Quer uma balinha? Não, obrigado. Estou com a vontade de chupar uma balinha. Grupos diversos que falam, que não sei o quê, que os olhares são muito viciados. Eu também passo e vejo alguns desses vídeos. Você falou do Brasil Paralelo, tem muitos outros e diferentes matizes, né? Uhum. Alguns muito bem feitos, outros... Enfim, entendo o tempo gasto ali, o tempo investido. Eu não tenho esse tempo, mas eu não é que eu não tenho esse tempo não faz parte do que eu estudo. Então, a luta pela narrativa, como dizem, é uma luta que não é de hoje. É uma luta secular, né? Quando a gente tinha o Brasil que nascia, que tentava nascer republicano, e o Brasil que era império... Se você pegar os jornais de 1870, que eram as redes sociais ali, o pau estancava, né? E as narrativas mais mirabolantes possíveis, inclusive para a assinatura da Lei Áurea. Ou seja, eram defesas que faziam voltas e voltas e voltas e até hoje conseguem convencer. Qual o papel que eu acredito nosso, Pedro?
O meu papel ele não pode ser um papel de trazer também a história que as pessoas estão acostumadas a entender. Os grandes figurões, eles já estão aí. O que talvez a gente deixou de entender é que a história é composta por todos. É composta pelaquela figura que agora, poxa, está dirigindo um ônibus. É composta por aquele cidadão que agora está fazendo uma cirurgia, por aquela moça que está pegando e passando em um concurso. E é por isso que seu foco aqui são os comerciantes, né? Nesse caso, sim. E eu sempre vou trazendo grupos que, na maioria das vezes, grupos que não estão nos palácios. Porque o poder dos palácios, eles são muitas das vezes interpretados como sendo de um ser que é o presidente, o governador, o prefeito, ou o senador. E a gente sabe que isso daí não é verdade. Ele está ali com a caneta na mão, mas muitos assinam por ele. Muitos. Um governador não gere um estado, seja ele qual for, de maneira única. Então, essa história que eu promovo é uma história que vai trazendo recortes de pessoas que são muitas das vezes invisíveis. E isso eu acho que falta em todos os trabalhos que eu vejo de todos os matizes. É enxergar que nós temos uma composição de pessoas que não são valorizadas pela história, pelos historiadores, ou por muitos historiadores. Eu acho que é aí que eu entrego. Perdão. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente perdeu, e aí falo de maneira acadêmica, né? Nós perdemos a rua quando a gente deixou de olhar para os nossos, de olhar para a gente mesmo. E a gente ficou numa coisa magistral. A história do Brasil, ela precisa ser contada. E ela precisa ser bem contada. Porque senão, meu amigo, é um aventureiro toma mão. Você tem um canal super popular em duas redes que são particularmente difíceis. Instagram e TikTok. Difíceis porque a maior parte das pessoas tem uma profunda dificuldade de contar uma história fechada em 90 segundos, né? TikTok permite 90 segundos também. TikTok, pra mim, permite 10 minutos. 10 minutos, mas é demais. Não faz sentido. Como é que você trabalha essas redes? Então, primeiro, entendendo que cada rede tem sua particularidade. Você pensa, então, as duas diferentemente? Penso. E também, mas nem sempre dá. Claro. Né? Nós não somos uma mega empresa, sou eu. Quando eu subo vídeo, eu gosto de ter esse contato também. Outra característica, eu gosto de ter o contato com quem me segue. Uhum. Então eu respondo as mensagens. Poxa, Thiago, você não respondeu. Sim, são 10 mil respostas, 10 mil interações, eu consegui responder 8. Porra, tá bom, mas eu sei o que a pessoa tá sentindo, eu sei por onde... Foi assim que eu tirei alguns vídeos, alguns caminhos de vídeos que pais e avós pediam pra mim que eu não fizesse. E era um contingente considerável, isso daí alterou as minhas escolhas editoriais. Pra ver o quanto que os seguidores eles têm um peso... Você poderia dar um exemplo? Claro, prostituição. Eu não falo mais no Instagram de casos envolvendo mais 18. Porque assim, é uma característica de quem estava fazendo aquela rede, de quem está seguindo, está na história daquela rede. Ver com o neto, ver com o filho. É um momento de ver com o filho, de ver com... Aí, eram muitos, assim, foram centenas de pedidos. Falo, poxa, não precisa, ou bota no YouTube que é mais 18, aqui a gente não tem condição de botar mais 18. Aí eu falei, porra, é isso. Então é o seguinte, se você quer ver um conteúdo mais 18, você vai ter que ir no YouTube do Tá Na História. Entendi. Maior de 18 anos, só ali, menor. E crime, eu aviso logo no começo, olha, isso aqui envolve crime. Então, e o Brasil é lotado de crimes. Uhum. Isso vai gerindo uma confiança também do meu público comigo. Penso em conteúdos exclusivos para cada plataforma. Não dá para botar todo dia. Todos os dias sobem 2 vídeos em todas as plataformas. Muitos são repetidos, né? Ou seja, vai em todas. Mas muitos são exclusivos para cada uma, exatamente para fazer com que o público atravesse essas plataformas. Saia do Quai, onde a gente tem, sei lá, 300 mil seguidores, e vai até o Facebook, onde a gente tem 600 mil. E eu respeito todos que me seguem, independente da plataforma.
60 segundos ou 130, ou 1 minuto e 30 ou 10 minutos? Pedro, eu fiz durante muito tempo 10 minutos. Eram vídeos muito precisos. Assim, eu gastava um latim imenso para explicar perfeitamente o passo imperial. E os meus alunos me ensinaram, foi um aprendizado em sala de aula, com os testes ao vivo, que isso não valia para o meu jeito de comunicar. Eu estava dando uma aula, eu dava aula no Andros, eu dava aula de patrimônio, e eu era presidente da Rádio Roquete Pinto, que fica na Praça 15. Fica num prédio que exatamente está em cima do Paço Imperial, da Alerj. E era uma aula, final da aula, eu falei, pô, e patrimônio, não sei o quê. E falei, deixa eu pegar a webcam aqui para mostrar para vocês aquelas telas todas fechadas, meninos de 15, 16 anos, no máximo 17, todas as telas fechadas, não sei nem o que eles estavam fazendo ali, estavam dormindo, não sei. Mas quando eu abro e pego a câmera e mostro onde é o Paço Imperial, falo, olha, aqui que foi assinado Leal, olha aqui que fez... É um fenômeno que acontece, as telas abriram assim, pró. Aí eu, porra, professor, aí que aconteceu isso? Pô, aí teve um garoto, chegou e falou assim, desce aí, pra próxima aula, grava um vídeo pra gente sobre esse lugar. Aí eu falei, porra, aí desci, gravei um vídeo de 7 minutos, fazendo uma contextualização, obviamente, você falar sobre o Paço Imperial, um vídeo de 3 horas não daria, né? Um vídeo de 7 minutos era bastante condensado. Aí eu mostrei no final da aula seguinte para aquela turma. Falei, ó, fiz um vídeo aí sobre o Paço Imperial. Aí os meninos e meninas falaram assim, pô, professor, tá grande. Eu falei, pô, tá grande? 7 minutos. Tá grande. Aí, pô, Pedro, fui andando. Aí na outra aula, pô, fiz um de 6, um de 5... Fui indo, não sei o que, até o momento que, porra, eles falaram assim, você não precisa falar do dia do fico, dia da abolição, o aniversário de fulano, a festa que não sei o que. Divide, porra. Divide. Faz um sobre o dia do fico, um dia sobre a chegada. Eu falei, puta, que é isso? Aí fiz uma pílula, quebrei aquilo tudo, parei de editar, parei de remendar, porque vi que não era remendo, desci, gravei o vídeo de 1 minuto. 1 minuto e 10, sobre a chegada da família real. Olha, a família real chegou por aqui. Aqui, não sei o quê, papapá. E do meu jeito, que sempre foi assim. Mesmo com os vídeos de 10 minutos, eles eram enérgicos. E na rua, muitos deles. Botei. E aí fui lá, na sala de aula, botei pra eles verem. Aí eu fui aprovado pelos meus alunos. Eles falaram, não, é isso daí. Agora tá bom. Não tinha YouTube Shorts. Tava chegando no Brasil o TikTok. Eu falei, vou subir nessa porra, daí vou ver qual é. E bateu, sei lá, 500 mil views em 3 horas. Ou seja, é a educação salvando. Aí eu falei, é isso. Achei uma forma que, dentro da minha precariedade... Pô, se você pegar os primeiros vídeos do Tá Na História... por mais que eu tivesse condição e já tivesse investido em câmera, sou eu com um celular, quase com uma câmera precária, um microfone. Agora, a rua, o cruzamento, a maneira do imprevisível, tudo que eu gosto, tudo que eu vivo e tudo que eu gravo desde a época que eu era moleque. Quando eu ia pra televisão, quando eu tive programa no Canal Futura, ou seja, a minha vida sempre foi na rua e aí eu fui transformando isso em vídeos de até 1 minuto, 1 minuto e 10. Hoje, eu acho que eu consegui, eu apanhei muito, tá, Pedro? E apanho muito, porque você fala assim, você condensar um texto em 50 segundos, você chegar pra uma pessoa que estudou um tema durante 40 anos e falar, olha, me resume isso daí em 50 segundos, ela não consegue nem pensar como começar, né? Então, eu também tenho uma vantagem do meu desprendimento dos temas. Eu não sou um romântico. Aí o jornalismo me dá isso. Eu sou um cara calculista para poder resolver aquele texto. Você isola uma pílula ali. E com a facilidade de um legista. Não tenho 0 coração. Porque eu sei que eu vou dividir em 2. E não vai ter parte 1, parte 2, porque o que eu me especializei é em storytelling.
Ou seja, eu vou ter um começo naquele vídeo, um começo, um meio e sempre um fim. Não vai ter, olha, veja a parte 2 pra você. Não. Você pode chegar, olha, na parte 2 eu vou falar sobre o dia do fico. Os meus alunos me ensinaram. Na parte 3 você vai falar, vai ter. Então eu fiz uma série que bombou muito, chamada Bruxas no Brasil. Primeiro, contextualizando essa ideia de bruxa, né? Quebrando essa ideia de bruxa, né? Mas mostrando casos de mulheres que foram acusadas de bruxaria no nosso país. É uma série gigantesca, uma série de 10 episódios. E que bateram, sei lá, acho que algo em torno de 6, 5 milhões de visualizações. A tentação de fazer um vídeo contando sobre todas era gigantesco, porque você vai atravessando casos inacreditáveis. Só que começo, meio e fim para cada vídeo e sempre pensando numa linguagem que todos entendam. Isso não é diminuir a inteligência do outro. Isso é fazer uma coisa que a comunicação, e eu estou sempre nesse paralelo, a comunicação nos ensina. Quando você comunica mal, o erro não é de quem entende, é de quem fala. Como é que é a sua evolução de processo? Vamos começar por equipamentos. Hoje eu adoro isso. Pedro Doria, Hoje você não só grava com a câmera de selfie ali na sua cara, como você ainda bota alguém pra te filmar gravando, né? E faz quase como um plano e contraplano ali, né? Coisa chique. Mostrando... Chiquérrimo. Mas você diz que começou com um pau de selfie e com uma câmera que não era necessariamente um celular, né? Não, era uma GoPro, nem era GoPro, era uma... Posso falar marcas? Pode, claro. Era uma Polaroid, que a Polaroid tinha lançado. O Tá Na História nasce comigo morando no Acre. Eu tinha um programa no Canal Futura. Vou falar de equipamento, mas rapidamente para contextualizar. Claro, eu sei que seu público vai gostar, ou pelo menos você vai gostar de ouvir isso. Eu saio do Canal Futura e vou morar no Acre. Mas nesse finalzinho de Canal Futura eu tinha um projeto, assim, que estava muito na minha cabeça, que era gravar reportagens com pau de selfie. Isso não era para diminuir os diretores de fotografia, os repórteres cinematográficos, hipótese alguma. Era utilizá-los como apêndices importantes, como segundas câmeras, mas eu estar mais perto do fato sem aquela coisa amedrontadora de uma câmera gigantesca. Né? Que a gente aqui tá acostumado. Mas é amedrontador, ainda mais para crianças, por exemplo, que eu fiz muita reportagem. Acho que a minha área da reportagem sempre foi uma área educativa. Eu sempre achei aquilo muito amedrontador para uma criança de, sei lá, 5, 10 anos, 15 anos. Você chega com uma câmera gigantesca. O pau de selfie é uma realidade para todo mundo. Acho que não sei mais se a turma usa tanto pau de selfie hoje, mas teve um momento ali que... Porra, era isso. E todo mundo vê o pau de selfie porque no camelô perto de casa vende. E é 10 prata. Talvez hoje um pouquinho mais caro, não sei como é que tá o preço do pau de selfie. Mas sempre foi acessível, né? Então, qual era a minha ideia? Era um repórter, ele tá com uma câmera mais perto e uma segunda captando com mais qualidade... a distância pegando os detalhes, pegando a interação do repórter. Não sei o que, é um jeito diferente de fazer reportagem que eu ainda não tinha visto no Brasil. E nem fora, na verdade. Na verdade, eu tinha uma televisão suíça que eu gostava muito, que alguns repórteres usavam o pau de selfie, mas não da maneira que eu estava pensando. Mas, enfim, eu achava que isso fazia sentido. Só que eu saí do Futura. Quando eu saí do Futura... me tiram do Futura, né? Eu falei, porra, cara, eu vou fazer isso daqui pra mim. Vou fazer isso porque é minha cara. Eu vou começar a tentar fazer isso. Mas antes de experimentar, eu tava no Acre, discutindo com Fernanda, minha esposa. Falei, pô, não, o projeto tem que ser esse. Cara, assim, eu já quase me formando em história. Eu tenho que ir pra rua. Eu preciso fazer um projeto que seja esse. A gente precisa ter um projeto desse.
Aí até achar o nome, pô, demorou, não sei o quê, tá na história. Eu fiz vários experimentos no Acre, em Rio Branco. O piloto, na verdade, nasce em Assis com pau de selfie, numa viagem anterior, onde eu fiz o piloto. Mas os primeiros vídeos do Tá na História como canal no YouTube são no Acre. Comigo testando a rua, colocando câmera, dando distância, enfim, apanhando pra caramba. E aí eu acreditava que câmera tinha que ser aquela que era mais profissional. Aí depois eu entendi que isso não ia funcionar e fui pra Polaroid, que era uma câmera pequenininha, e depois fui pra GoPro, que era um pouquinho maior. E sempre no pau de selfie. Sempre no pau de selfie. Quando é que vira isso? Quando eu falo, cara, não dá pra eu ficar... Não dá pra eu ficar com essas câmeras que eu não tenho facilidade rápida de edição. Me formei, fiz curso no Senac para fazer Premiere, ou seja, eu fui estudar edição, passei um longo tempo estudando edição, mas eu falei, pô, essas câmeras são muito pesadas ainda para mim. Assim, sozinho eu não manejava bem, eu perdi um pouco do foco. Eu falei, pô, o melhor hoje é o celular, sem sombra de dúvida. Hoje, o melhor disparado é o celular, para mim. E aí que eu vou para o celular. Então, nasce como uma câmera grande, entro pesado nessa questão de pod selfie, com câmeras menores, e finalmente vou para o celular, construindo um tripé que hoje permite eu ter uma segunda câmera. E essa segunda câmera, ela... Em lugares, quando eu tô viajando pra fora, é a Fernanda, minha esposa, quem faz. Mas aqui no Rio de Janeiro, em especial, é um grande assistente que eu tenho, que é taxista. Ah, que legal. É taxista. A sua cara, isso. É taxista e é formado em câmera, em fotografia, não sei como é que fala. Mas e ele faz a segunda, com várias narrativas. Foi o Marcelo Fernandes que revelou pra mim. Então eu escuto muito também. Os temas são debatidos. O meu editor é pastor evangélico. O meu pesquisador é abstêmio. E eu gosto disso, sabe? Nós temos na nossa equipe pesquisadores que têm deficiências visuais, tem deficiência visual. Eu gosto de uma equipe plural que vai também mexendo muito no nosso conteúdo e que vai me tirando da zona de conforto. Porque a zona de conforto ela é cruel para alguém que tá na rua. É isso. Qual o tamanho da sua equipe hoje? Tem quatro pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. 4 pessoas. Quando tem um projeto um pouco maior, aí você traz... Mas é isso, 3, 4 pessoas. O que te chama atenção para contar? O que você gosta de contar? Pedro, eu gosto de contar aquilo que para uma conversa. Eu gosto de falar, bicho, pô, tu não sabe o que eu descobri. Por exemplo, ontem eu tava morrendo de rir. Falando, cara, meu Deus do céu, assim, um dos cachorros mais aterrorizantes na minha trajetória. Eu nasci em Petrópolis, meus avós moravam em Petrópolis, e a vizinha tinha um Doberman. Aquele cachorro Doberman. Eu tinha um medo daquele cachorro. E aí, porra, você sabe que Doberman era um cara, né? Era o Doberman, qual o Doberman? E o cara fez... Ele era cobrador de imposto. O cara tinha que chegar e ficar cobrando. Era quase um cobrador de dívida das pessoas. E, obviamente, ele era ameaçado. É ameaçado no Brasil, ameaçado na Alemanha. E ele também tinha um canil, enfim, era um cara que se envolvia em várias. E ele resolveu fazer um cruzamento de raças para ele ter um cachorro que fosse fiel a ele e protegesse ele caso ele sofresse algum tipo de agressão. Ele falou, não, eu preciso de uma raça que seja fiel, que tenha um porte grande, mas que seja cuidadosa, parará, pororó, enfim. Foi fazendo diferentes cruzamentos, até que chegou no Doberman e ele deu o próprio nome dele pro cachorro. Porra, isso não é bom de contar? É espetacular. É óbvio, é isso daí. É quando você chega e você fala, cara, a gente nunca parou para pensar que o Doberman é isso. Como a gente nunca para pra pensar, E aí você fala assim, pô, mas peraí, isso daí tá muito mais pra uma curiosidade do que pra um fato histórico. Bom, primeiro que todo fato histórico pode ser curioso.
você pode entrar dentro de um canal de curiosidade, não num canal de história. Depende, porque a gente pode falar sobre cruzamento de raças, a gente pode falar sobre empregabilidade no exterior, a gente pode trazer o Yorkshire, por exemplo, o cachorrinho, ele nasce na Revolução Industrial, em Yorkshire, na Inglaterra. Por quê? Por causa dos ratos nas fábricas. Então, precisavam de um cachorrinho pequenininho que fosse atrás dos roedores que infestavam as fábricas, e esse bichinho chegava e atacava os ratos. Criaram dessa maneira Yorkshire, então, ou seja, do cachorrinho que as pessoas cruzam, a gente pode falar sobre a Revolução Industrial. A gente não precisa ser duro na forma de dizer sobre o fato. A gente pode trazer algumas coisas que são mais perto. Então eu gosto disso, Pedro. Eu gosto de olhar o cotidiano e desse cotidiano nós tirarmos questões que caem, por exemplo, no Enem. Questões que são faladas sempre em sala de aula, que muitas das vezes nós que estamos em sala de aula não conseguimos, por N razões. Aí a gente envolve o MEC, a gente envolve diretrizes da escola, a gente envolve outras questões. Mas eu sempre estou subsidiando as pessoas, em especial professores e guias de turismo, que são grandes seguidores do Tá na História, a utilizarem essas pílulas rápidas para poderem complementar suas aulas sobre os temas mais variados, da Revolução até o Doberman. Você às vezes centra mais seus vídeos no Rio de Janeiro, o que, independentemente de sermos cariocas, faz todo sentido. Afinal de contas, Eu moro aqui. não só você mora aqui, como uma quantidade imensa da história do Brasil aconteceu aqui. Era a capital. O poder estava aqui. E o poder tem alguma relevância. O poder tem muita relevância. Claro. Mas, ao mesmo tempo, aí você sai em viagem. E você está em outros lugares. Você está em São Paulo, você está num parque nacional, você está... Como é que essas decisões são tomadas? Tem método ou é conforme vai acontecendo? Bom, o Parques Naturais eu fui contratado por uma produtora junto à GNT para poder fazer para ser esse host de 3 episódios dos Parques Naturais. Então, assim, eu tive a bênção de poder visitar parques naturais, que era uma coisa que eu nunca visitava. Quando que vem a série ao ar? Setembro. Setembro. E para mim foi revolucionário. Talvez uma das grandes mudanças na minha vida foi fazer essa série. Porque quando eu fui convidado, eu falei, olha, eu não vou a parque natural. Assim, eu sou um cara muito cosmopolita, muito urbano. Mas eu acho que era isso que eles queriam. Era traçar também outros panoramas e mostrar que pessoas como eu, e que a maioria, senão os parques estariam lotados, pessoas como eu podem ir. Existem fases de parques. Você não precisa chegar, porque na minha cabeça, por mais conhecimento que eu tivesse, você precisava, 30 horas andando. Não é isso. Você tem trajetos. E é um país bordado através dos parques, né? Você tem um ecossistema intrínseco de artesanato, de quilombos, de resistência, de empreendedorismo, de comércio. Os parques naturais, eles por si só já seriam incríveis com as suas atratividades de meio ambiente, de natureza, né, de aventura, mas eles vão além, muito além disso. Eles contam a história do nosso país, sem a menor sombra de dúvidas, ou de parte substancial da história recente do nosso país. Como é que é o Tá na História? Portanto, isso daí é projeto. Projeto não tem jeito. Lembra do meu coach. E o meu coach maior é a conta de luz. Eu tenho que pagar minha conta, o projeto é legal, eu hoje tenho a possibilidade de escolher os projetos aos quais eu entro. O projeto é legal, as pessoas eu admiro, vou em frente. Tá na História. A gente não tá na história, porque aí é investimento próprio, muitos com apoios. Então tem apoio de empresa aérea, tem apoio de hotéis locais, todos sempre muito agradecidos nos vídeos. Nós nós buscamos completar o país nas visitas do Tá na História. Então, o método que é seguido
nós precisamos ir naqueles estados onde as pessoas não vão muito. Então nós fizemos uma série Acre agora. Em 2025 vamos fazer uma série Roraima, Rondônia e Amapá. E é claro que existem os convites. Aí isso daí entra, porque convite você a gente não tem que gastar nada e a gente acaba indo. Internacional, cobrança da comunidade. Então eu tinha uma cobrança muito forte para que eu fizesse Roma, para que explicasse Império Romano, para que mostrasse as tripas do Império Romano. Por N razões, porque é um dos assuntos que mais cai em concursos, né, universitários. Então, a gente se organiza, junta, quebra o porquinho e vai para Roma. O mesmo acontece com Paris. A gente fez uma série gigantesca em Paris, por causa de Revolução Francesa. E assim a gente vai em Lisboa também, porque nós temos uma comunidade de seguidores em Lisboa de algo em torno de 4, 5%. 4, 5% de 3 milhões de pessoas é uma comunidade grande em Lisboa. Então a gente tem que ir lá ver, tem que ir lá conhecer essa turma. Então é isso, assim, o Brasil a gente vai seguindo, completar todos. Faltam alguns estados pra gente matar, para poder ter, mostrar as histórias, pelo menos das grandes capitais. Faltam poucos. E a gente vai seguindo isso, assim, de maneira fiel. Então, é isso aí que a gente faz. E claro que tem a cidade do interior do Rio de Janeiro, que para mim são muito importantes também, porque eu cresci indo, né? Eu tenho muitos amigos na Baixada Fluminense. Nós vamos fazer agora uma série Duque de Caxias, Nova Iguaçu, vamos para a região metropolitana com São Gonçalo agora em setembro, Caxias em outubro, e região dos Lagos. Agora eu já não sei mais nem como é que se chama. Antes era região dos Lagos, agora eu já não sei mais. Mudou de novo? Não sei, vão mudando a todo momento. Nem eles sabem, às vezes eu pergunto, nem os caras sabem. É isso, mas é muito difícil também, Pedro, porque eu sou um só, né, cara? Então eu incentivo muito que as pessoas façam o que eu faço. Não me esperem só. Façam, vão fazendo. Eu ajudo muitas pessoas mandam pra mim como é que eu posso melhorar meu canal sobre a história local. Tô aqui pra isso. Sou um tijolinho. Tiago, você tá fazendo uma coisa que é particularmente complicada. Eu admiro sua coragem nesse sentido, que é você tá contando história do Brasil para público geral, público amplo, buscando o público mais amplo possível, no momento de altíssima polarização. Uhum. Aí a gente volta para uma das nossas questões anteriores. A maneira como as pessoas entendem a história do Brasil está contestada. Há um debate intenso a respeito de o que é a história do Brasil. Quem são os mocinhos, quem são os bandidos, como é que você conta esse negócio? Não, que no meu lado tem isso, que no meu lado tem aquilo, tudo mais. E você, ao menos me parece, evidentemente eu não tenho acesso ao seu DM, às suas mensagens pessoais, mas me parece que você consegue driblar um monte de armadilha e falar com todo mundo. Uhum. Sem nunca falsear a história. Como? Primeiro, eu não creio nesse debate tão intenso sobre história. Eu acho que tem grupos que estão debatendo, certo, e que querem que as suas ideias prevaleçam. Primeiro, ignore esses grupos. Não me tomam, não me tocam. Segundo, mesmo, eu vou falar isso com a maior tranquilidade, enquanto todos estão procurando poder, eu estou indo para uma história que é enraizada em outros continentes, em outros grupos. Então, o Getúlio, se ele foi um presidente ou um ditador, Ele foi os dois. Ele foi os dois. Mas muitas pessoas não aceitam que ele foi um ditador. Sim. Né? Muitas pessoas criticam, por exemplo, o militarismo. E eu vou sempre dividindo por fases também. O Getúlio foi um ditador e ele foi um presidente. Um presidente eleito e um ditador. E um ditador bem cruel. Bem cruel. Com porões iguaizinhos da ditadura militar. E um presidente
muito... Mas isso, com todas as torturas, com uma absoluta agressividade de Getúlio Vargas, de seu poder sendo contestado e ele sendo muito violento com seus opositores, você tem que mostrar essa faceta, mas também tem que mostrar outra. Porque nenhum personagem é totalmente mau, tirando aquelas exceções que são terríveis. Mas estou falando do Getúlio. Em todo momento ele foi ruim. Ele teve outras ações que fizeram ele ser reconhecido, como, por exemplo, leis trabalhistas e por aí segue. Eu vou pegando e vou traduzindo isso, mostrando que existem duas facetas. E deixando meu público muito, muito entendido de que, na sua extensa maioria das vezes, nós somos massas de manobra para dois grupos que estão no poder. Isso daí fica claro em tudo que eu faço. Quando se há um debate, se o lado A ou o lado B estão certos, quem está lutando pelo lado A e lado B não está olhando para o C. Então eu passo ao largo disso. Eu olho o A e o B com muita desconfiança, com um olhar de alguém que entende essas esferas do poder e que sabe historicamente que precisa de uma polarização para poder ter o domínio. E os dois ganham no final. Republicanos e a virada da chegada da República e derrubada do Império, ela é feita por pessoas que eram monarquistas, até a medula. E que... Começar por Diodoro. Você tem Benjamin Constant, você tem pessoas que eram muito ligadas Então é o seguinte, questione um pouco esses poderosos. Questione um pouco as suas... os seus olhares. Não os leve tão a sério. Não os leve tão a sério. Não os leve tão a sério. Em hipótese alguma. Porque a construção também deles é feita por muitas pessoas que estão, num subsolo do poder e que são muitas das vezes ignorados. Eu lembro que uma vez, numa discussão com um querido amigo nosso, que não vou falar aqui, ele muito preocupado, falou, puxa, fulano, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, quem é o chefe de gabinete? Quem é um assessor especial? Não adianta olhar somente o prefeito, o governador, o presidente da República. Você tem que entender quem é a sua equipe. E aí você vai revelar muito sobre essa figura. Então eu não entro mais naquela esparrela de que eu preciso entrar na briga entre A e B. É óbvio que tem pessoas que não dá pra você tragar. Não tem condições de você tragar. Porque são contra tudo que você imagina. Mas sempre olha o poder com desconfiança. Sempre olha o poder com 2 passos atrás, porque a história nos ensina que no final eles podem fazer parcerias. Foi assim, por exemplo, e aí trago um caso recente do Brasil, foi assim, por exemplo, quando brigava-se Jango com Lacerda, xingando JK, e no final os 3 morreram abraçados. E ao mesmo tempo. Thiago Gomes, grande conversa. Muito, muito obrigado. Pedro Doria, obrigado. Assim, eu estava te devendo essa visita e, na verdade, para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que foi bastante amplo, a gente atravessou diferentes pontos, a gente traz temas instigantes, principalmente para o Rio de Janeiro. Sou um jornalista, sou um historiador, sou um apaixonado pelo flaner que roda e que se apaixona pelas miudezas, pelas trocas, por uma gente que muitas das vezes não é pensada por esse tal poder que tanto se orgulha de falar que está conduzindo a narrativa. Só tem esse defeito terrível de ser tricolor, né, Thiago? Isso é a melhor coisa do planeta. Você não sabe o quanto que eu sofri na 3ª divisão. Mas passou rápido, parece, né? Ainda bem. Promoção Relâmpago. Leia 1 mês de meio prêmio por apenas R$ 2,99. Virando um assinante premium, você recebe nossa super caprichada edição de sábado, o Meio Político às quartas, editoria especial de economia, o relatório Meio Perspectiva e ganha descontos nos cursos do Meio.
só R$ 2,99 no primeiro mês. Mas corra, porque a promoção só vale esta semana.